Olá, pessoal. Resolução da prova de literatura da SPM, segundo semestre 2013. As questões de literatura compreenderam as 6 últimas, de número 16 a 20. Vejamos. Questão número 15. Um fragmento do crítico Alfredo Bozzi, extraído da História Concisa da Literatura Brasileira, fazendo um juízo crítico acerca da poesia de Gregório de Matos, poeta barroco brasileiro. Vejamos. Conhecem-se as diatribes de Gregório contra algumas autoridades da colônia, mas também palavras de desprezo pelos mestiços e de cobiça pelas mulatas. A situação de intelectual branco não bastante prestigiado pelos maiores da terra, ainda mais lhe pungia o amor próprio e o levava a estiletar às cegas todas as classes da nova sociedade. O texto alude ao fato de o Gregório se considerar não suficientemente reconhecido aqui na colônia pela sua condição de um homem de origem nobre, branco e que havia sido educado na metrópole, em Coimbra. Daí a crítica que ele desfere contra muitas classes, contra muitas autoridades nesse Brasil colônia. Então o enunciado perguntava o seguinte: dos versos abaixo atribuídos a Gregório de Matos, os que ilustram a passagem acima é... Ora, o excerto do professor Bozzi aponta explicitamente para a poesia de crítica social, a poesia satírica, e isso pode ser verificado sem maiores dúvidas na alternativa B. Neste mundo é mais rico o que mais rapa, né? O que mais rouba. Quem mais limpo se faz tem mais carepa, mais caspa. Com sua língua ao nobre o vil decepa, quer dizer, a pessoa vil, caluniadora, né? Atinge o nobre, e o velhaco maior sempre tem capa, sempre tem proteção. Então o fragmento mostra que aqueles que não são necessariamente as melhores pessoas dentro de uma sociedade, que tem uma conduta mais reprovável, acabam sendo as pessoas que têm poder, que caluniam os outros e que muitas vezes são reconhecidas. Então, claramente, a alternativa B, ilustrativa dessa poesia de caráter satírica, sintetizada no excerto do enunciado. Na sequência, um fragmento do romance romântico Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. O texto diz o seguinte: os leitores devem estar lembrados de que o nosso antigo conhecido, de quem por algum tempo nos temos esquecido, o Leonardo Pataca, apertara-se em laços amorosos com a filha da comadre, e que com ela vivia em santa e honesta paz. Pois este viver santo e honesto deu em tempo oportuno o seu resultado. Chiquinha, era este o nome da filha da comadre, achou-se de esperanças e pronta a dar à luz. Já veem os leitores que a raça dos Leonardos não se há de extinguir com facilidade. O enunciado afirma o seguinte: baseado no trecho acima e na obra em questão, assinale a afirmação inadequada. A alternativa errada é a letra D. Embora a obra prenuncie o realismo, é possível detectar traços românticos em expressões como apertar-se em laços amorosos e honesta paz. De fato, O Sargento de Milícias é um romance dito de transição do romantismo para o realismo. Traços do realismo são o retrato de classes mais inferiorizadas, a ausência de idealização dos personagens, a ausência de um juízo moral por parte do narrador. Então, os traços realistas estão, de fato, presentes no romance. No entanto, a alternativa na sequência afirma que é possível detectar no trecho traços românticos em expressões como apertar-se em laços amorosos e honesta paz. Ora, apertar-se em laços amorosos, né, um estreitamento da relação amorosa, significando que eles se apaixonaram, e honesta paz são expressões que não particularizam propriamente nenhuma estética literária. Elas poderiam ser encontradas no romance naturalista, modernista, com uma linguagem mais despojada, ou em qualquer outra estética. Então, por essas afirmações dizerem que são essas expressões traços românticos, a alternativa D está errada. Na sequência, questão 17, um fragmento do romance O Ateneu, de Raul Pompeia. As mangueiras, como intermináveis serpentes, insinuavam-se pelo chão, as crianças seguindo em grupos atropelados como carneiros para a matança. Os companheiros de classe eram cerca de 20, uma variedade de tipos que me divertia. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, cabelos revoltos, motilidade brusca e caretas de símio, palhaço, né? Palhaço dos outros, como dizia o professor. O Nascimento, o bicanca, alongado por um modelo geral de pelicano, nariz esbelto, curvo e largo como uma foice. No trecho em questão, podemos constatar: as alternativas enumeravam aspectos estilísticos do romance. Como sabemos, no Ateneu estão presentes elementos realistas, naturalistas, impressionistas, expressionistas e até mesmo barrocos. O fragmento se destaca, sobretudo, por aspectos
expressionistas. Alternativa D, elementos expressionistas em uma descrição caricatural de ambientes e pessoas manifestada por meio de símiles exagerados. Ora, o expressionismo se caracteriza pelo exagero proposital, exagero de um traço físico externo do personagem que conota um aspecto moral, um aspecto do comportamento, uma emoção, ou eventualmente de um ambiente ou de um objeto. Isso é perfeitamente identificado no texto. No comecinho, as mangueiras como intermináveis serpentes, nós temos aí o exagero. E depois, na referência aos alunos, crianças que seguiam como carneiros para a matança. O Gualtério tinha gestos de símio, né, de macaco, e o Nascimento tinha o nariz de um pelicano curvo e largo como uma foice. Essa proposital deformação dos traços externos, sugerindo aspectos do caráter dos alunos, e a referência às mangueiras como serpentes são claramente exemplos de caricatura. Então, alternativa D. Depois, um fragmento do romance As Cidades e as Serras, do escritor português Eça de Queiroz. O fragmento é um excerto, na verdade, do longo discurso que o narrador-personagem José Fernandes realiza para o Jacinto quando eles fazem um passeio ao alto de Montmartre, em Paris. É o trecho principal do livro que sintetiza a crítica à civilização feita pelo narrador-personagem Zé Fernandes, mostrando as ilusões da vida dita civilizada. A questão perguntava o seguinte: no trecho acima, o amigo José Fernandes, que é o narrador, tece críticas à cidade grande e à civilização, elementos até então idolatrados por Jacinto. Lembrando que Jacinto defende a ideia da superioridade do homem civilizado, o que dispõe de tecnologia, de conhecimento e que vive na grande cidade, como é o caso Paris. Do conjunto de críticas presentes então no excerto, só não faz parte. A alternativa errada era a letra D, né? A passividade dos escravos e falta de pudor dos citadinos. Citadinos, as pessoas que habitam a cidade. Vejamos, no finalzinho do trecho, mais ou menos nas últimas 6 linhas, o personagem narrador diz: o homem aparece na cidade, né, como uma criatura anti-humana, sem beleza, sem força, sem liberdade, sem riso, sem sentimento, e trazendo em si um espírito que é passivo como um escravo ou impudente como um histrião, um palhaço. E aqui tem o belo Jacinto, o que é a bela cidade. O trecho está errado porque o texto alude ao espírito geral do homem citadino urbano e não como, né, ao espírito geral que é passivo como um escravo, mas não necessariamente da classe social, do grupo dos escravos. Então, por isso, errada a alternativa D. Na sequência, um fragmento um tanto longo, que é a abertura do poema dramático, embora a questão da prova mencione apenas poema, trata-se de um texto teatral, daí o gênero dramático, cujas falas se organizam em versos. Portanto, a classificação mais correta, poema dramático. O famoso Morte e Vida Severina, do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Trata-se da cena primeira de abertura do texto, em que o personagem narrador, que é o retirante Severino, se apresenta para o leitor e espectador. Nesta apresentação, ele busca estabelecer a sua identidade. No entanto, quanto mais ele fala dele próprio, mais ele se percebe igual, seja nos seus aspectos físicos, na condição dele, na realidade do espaço que ele vive, né, dos nomes de filiação do pai e da mãe que se confundem com a realidade de tantos outros retirantes como ele. Então, a questão 19 afirmava: sobre o trecho, essa cena de abertura, seria descabido afirmar que. Então, a alternativa errada é a alternativa E. Nesse poema narrativo, melhor seria poema dramático, Severino alterna seu interlocutor e passa a se dirigir a Zacarias e a Maria do Zacarias, chamando-os de Vossas Senhorias. Está errado porque o pronome de tratamento Vossas Senhorias o tempo todo é empregado na fala do personagem para se dirigir ao leitor espectador, né? Zacarias, que é o nome do pai dele, e Maria do Zacarias, casada com Zacarias, é o nome da mãe dele, são apenas referências à sua filiação. Né? Não há um discurso alternado de ele se dirigir diretamente, em discurso direto, ora aos pais, ora ao leitor. Exclusivamente ao leitor através do pronome Vossas Senhorias. Então, a ideia da alternância invalida a alternativa E, estando errada ou descabida, conforme afirma o enunciado. Finalmente, uma questão muito fácil de número 20.
Também, a partir do excerto do Morte e Vida, perguntava, num dos versos abaixo, a caracterização humana se projeta na natureza. Indique-o. Ora, a projeção da caracterização humana na natureza se dá através de uma figura de linguagem muito conhecida, que é a personificação, o que é facilmente reconhecido na alternativa A. Magra e ossuda em que eu vivia. Uma alusão, na verdade, à serra, a mesma serra, o espaço físico, geográfico, magra e ossuda em que eu vivia. Magra e ossuda são atributos comumente associados a pessoas. Como ele os transfere para a natureza, nós temos essa projeção que o enunciado menciona. Então, alternativa correta, alternativa A. Uma prova fácil, as questões bem elaboradas, abordando obras significativas e aspectos, né, que envolviam conhecimento de enredo, de estilo, mas com questões muito claramente elaboradas. Acredito que se você estudou tenha se saído bem.